Oi pessoal, bem-vindos ao canal Roça Riders. Eu vi lá na PlayStation Plus desse mês, do Play 4, que saiu o jogo Star Wars Jedi The Fallen Order. Esse daí é um jogo que inclusive eu comprei ele há alguns meses atrás numa promoção e estava jogando homeopaticamente. E por que eu estava jogando ele homeopaticamente? Primeiramente, pela questão de tempo. Tá mais complicado agora de arranjar tempo pros joguinhos. Isso daí estava complicando um pouco. E o segundo ponto é relacionado ao... Nossa, será que eu vou tomar enquadro? Vamos ver aqui, hein? Tudo certo. E o segundo ponto é que eu não gostei tanto assim do jogo, tá? E eu vou falar aqui o porquê que eu não gostei e o que eu não gostei. Bom, primeiramente, qual que é o contexto lá do jogo? Aqui sempre tem essa poça mesmo. O contexto do jogo é o seguinte: ele se passa 5 anos após os eventos do filme A Vingança do Sith, que é o episódio 3, o último dos prequels. E o contexto desse filme, né, do final dele, é que o Império Galáctico assumiu o lugar, no lugar da República, e a Ordem 66 foi executada. E o que é a Ordem 66? A Ordem que caça os Jedi. Fez com que os Stormtroopers, que na época não eram Stormtroopers, né, eram o exército dos clones, fez com que esse exército dos clones aí caçasse os Jedi. E nesse contexto aí do jogo, aqueles Jedi que sobraram, eles estão fugindo do Império. O Império tem os Inquisidores, que são aqueles que caçam os Jedi que estão sumidos. E você controla nesse jogo um cara que foi treinado com os Jedi no Templo Jedi, que é o Cal. Ele é um Padawan e ele antes, né, da Ordem 66, ele estava sendo treinado. Quando a Ordem 66 foi dada, o mestre dele protegeu ele e ele conseguiu fugir às custas da vida do mestre. Isso daí perturbou ele muito tempo. Ele começou a trabalhar como um catador de sucata, umas naves antigas lá da época da República. Só que ele não conseguiu esconder totalmente os poderes dele lá. Aí nessa ele começou a ser caçado pelos Inquisidores e teve que fugir. E ele juntou com uma galera que tinha uma Jedi no meio, uma Jedi foragida também. E eles estavam atrás de um holocron, que é um objeto lá fantástico, que dava a eles o poder de encontrar crianças sensitivas à força na galáxia. Isso permitiria os Jedi a criar uma nova Ordem Jedi, mas também colocava em risco todas essas crianças. E o Império também tinha interesse em saber onde elas estavam para caçá-las ou usá-las com os propósitos do Império mesmo, né? Eu vou repetir porque eu não sei se a Esther falou muito mais alto aqui, mas então, o Império também estava atrás desse holocron, que é para poder conseguir também achar essas crianças e impedir que elas se tornem Jedi e outra levar elas para o lado negro. E o jogo se passa nisso daí, nessa luta do Cal com a turma dele contra os Inquisitores e toda a trama que tem junto deles, né? A história lá da Inquisidora lá acho que é a 7ª irmã, mas toda a história que tem com ela e a Jedi que estava lá terminando o treinamento lá do Cal. A história em si, ela é muito boa. Inclusive, ela foi considerada como canônica. O que quer dizer isso? Ela foi considerada como parte da história original, porque realmente a história é muito boa. Inclusive, eu não duvido que nesses próximos filmes ou séries aí que lança na Disney do Star Wars, que apareçam aí os personagens do Jedi The Fallen Order. Eu acho que é bem possível. Então, do ponto de vista de história é legal, mas o que eu não gostei? O que eu não gostei do jogo? A jogabilidade. O que eu percebi que eles tentaram fazer no jogo? Eles tentaram dar, principalmente a parte de combate, uma cara muito da série Souls, dos Dark Souls. E eu zerei os 3 Dark Souls, e são jogos velhos. 2, eu acho que é de 2012, o primeiro deve ser 2010, ou antes ainda disso. E os jogos envelheceram muito bem. Do ponto de vista gráfico, o 1 eu joguei o remasterizado, então já deu uma melhorada já nele. Mas o que manda mesmo nesses jogos aí é a jogabilidade. A jogabilidade é muito fluida, muito boa. Tem o grau de dificuldade, né? Claro que tem. Inclusive essa série ela é conhecida pela dificuldade dela. Mas mesmo assim, isso daí, você às vezes passa uma raiva ou outra, mas você vai treinando ali e consegue passar de algum lugar difícil, derrotar algum chefe e tal. Já nesse jogo do Star Wars eu achei
a jogabilidade bem travada, sabe? Bem travada. E assim, o que eles quiseram fazer é colocar aquelas horas certas de você dar o parry, né? De você contra-atacar, de você desviar. E não ficou legal essa jogabilidade lá. E além do mais, os timings para você poder fazer as janelas, para poder fazer esses bloqueios, eu também não achei legal. Pode ser nubice minha, pode ser eu que não joguei bem, mas eu não gostei. E outra coisa, o jogo tem muito... Ele tem um pouco de puzzle, né? Que é aqueles quebra-cabeça que você tem que resolver. E ele tem muita parte de plataforma, se acertar salto, pular na hora certa, usar a força para poder controlar um ou outro objeto ali, para aquele objeto funcionar num determinado período de tempo de uma forma, para você conseguir passar para uma outra área. Essa parte eu acho muito chata. Eu não gosto nem um pouco dessa parte de jogo de plataforma, nesse tipo de jogos, tá? Se eu estivesse jogando Sonic, aí ok. Agora nesse tipo de jogo aí, não acho que combina tanto não. Eu tô jogando Tomb Raider agora também, que também tem muito disso de plataforma e também me causa a mesma sensação. Então nessa parte da jogabilidade, pra mim o jogo ele pecou. Pecou de tal forma que eu não recomendo que você o compre, a não ser que seja em alguma promoção, ou se você tiver o PlayStation Plus, pega ele aí. Aí nesse caso, ele tem uma vantagem. Você consegue configurar ele lá para você jogar no modo história, que é você abaixa a dificuldade dele bastante, sabe? E não te compromete essa dificuldade que eu tô falando aqui do combate e tal. Você consegue derrotar os inimigos comuns e os chefes muito fácil. Assim, eu testei mais pro final do jogo e foi bem tranquilo fazendo desse jeito, tá? Então eu recomendo que você jogue esse jogo sim, ainda mais se você for um fã da franquia Star Wars, porque como eu falei, a história dele realmente é muito boa, a jogabilidade fica devendo, então nessa condição aí de colocar no modo mais fácil, você pegar o jogo numa promoção, então de graça aí, com certeza vale a pena você jogar. Pagar o preço cheio dele, minha opinião é que não vale a pena. Beleza, gente? É isso aí, é isso que eu queria falar do jogo. Já tenho outros aí na mira, como eu falei, eu tô jogando agora o Shadow of Tomb Raider. É legal também, ele tem uma história muito boa. É a mesma pegada, né, dos Tomb Raiders mais novos aí. Depois eu falo dele com mais detalhe. E os que eu quero jogar, principalmente agora, são o Elden Ring, Hogwarts Legacy, Horizon Zero Dawn 2, Forbidden West. Esses são esses que eu tô lembrando aí. Eu vou falando com vocês. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de jogo, eu aceito. Beleza, gente. Obrigado, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.